Vamos então começar deixando claro um ponto. O acaso que a gente tanto gosta de culpar não existe. Então já vamos tirar ele da mesa. O acaso, como a gente fala, é o nome que o homem dá àquilo que ele não compreende, ou as leis universais que a gente não enxerga. Na própria ciência, a gente vai falar da teoria do caos. O que é a teoria do caos? A própria ciência entende assim, olha, chega num momento que a gente olha o universo, olha uma situação dentro de um experimento, é que nem você pegar ali, imaginem vocês um balde, aí você coloca dentro do balde um monte coloca farinha, você coloca limalha de ferro, né, dentro da água, né, você coloca um monte de substâncias, feijão, tudo que você quiser lá dentro, mistura tudo e vira aquela confusão, aquele caos. Todas as partículas parecem desorganizadas. Assim como o universo, de repente parece tudo desorganizado, não, parece que tá tudo ali ao acaso. Mas não está. É que chega um momento que a mente humana não consegue entender mais o que é a causa e efeito de cada partícula que está lá, de cada posição, de cada coisa que está acontecendo. E quando a gente perde a nossa ideia humana de como aquilo se originou, para onde está indo, e que aquilo tem uma organização, aquilo não está desorganizado, não é um caos, aí quando a gente perde noção disso, a gente chama de acaso. Então, acaso nada mais é do que a incompreensão humana sobre uma determinada circunstância, sobre um evento, sobre uma situação. Mas se nós conseguirmos remontar num computador quântico, né, ali as posições, as partículas, a situação, nós vamos perceber que nada está ali ao acaso. Tudo tem a sua causa e efeito, cada partícula, cada momento, cada planeta tem a sua posição e está lá por um motivo específico, está lá por uma razão muito clara, não clara às vezes para a nossa mente limitada. Então, dito isso, perguntando todos os acontecimentos da vida, sejam grandes ou pequenos, são consequência direta ou do destino ou do livre-arbítrio. É onde nós estamos chegando até esse momento, né? Então, ou é destino ou é livre-arbítrio. Só que temos que lembrar também que ambos estão sujeitos às chamadas leis universais. O que são as leis universais? São, vamos dizer assim, as regras de Deus. Deus criou essa dimensão, esse universo, com regras. Então ele falou, aqui temos as leis, várias leis. Então nós vamos colocar aí, por exemplo, as leis da física, né? As leis da física quântica, a lei de causa e efeito, a lei de retorno, várias e várias leis que fazem com que o universo se movimente de uma maneira que Deus determinou, de uma ordem certa que Deus determinou. E é dessa maneira que as coisas vão dar. Então a gente não tem como fugir dessas leis dentro do destino, dentro do livre-arbítrio que nós vamos falar. Então se eu pegar, por exemplo, né, e jogar este passador aqui nela para o Couto, né, ele já estava pronto, porque ele sabia que se eu jogasse, tinha o destino. Né, e o destino era lá. Então ele já estava pronto para pegar. Né? Por quê? Porque a lei física, se eu jogar aqui, ele não está ao acaso, ele está dentro de leis físicas se movimentando até chegar no Couto ali, né? E ele receber então esse passador. Então assim funciona. A nossa vontade, meu livre-arbítrio de jogar ou não jogar, em algum momento vai ser abarcado pelas leis físicas e a partir daí torna-se um destino. Né? E o destino será o Couto, queira ou não. Mas percebam, houve a participação de um livre-arbítrio inicialmente. Mas vamos entender isso aí mais a fundo. Pois muito bem. Então, as leis universais vão ser cumpridas. Vão ser cumpridas. Eu não tenho como ir contra as leis universais. Elas acontecem, elas fazem parte dessa ordem organizacional do universo e eu vou ser cumprido. Mas sim, elas estão mais ligadas ao destino do que ao livre-arbítrio. Não é? Se eu tenho uma lei universal, a lei da gravidade, se eu soltar isso aqui, deve cair. Deve cair. Talvez não caia, talvez o sol suba. Aí nós vamos ter que entender o que aconteceu. Né? Mas provavelmente cai. Por quê? Porque são as leis físicas atuando. Bom, e aí vem a pergunta. E as pequenas coisas do nosso dia a dia? Que a gente faz, que a gente fala, que acontecem, para quais os homens não agiu com a vontade. A gente não teve consciência de querer que aquilo acontecesse no nosso dia a dia. Seriam elas destino? E seriam destinadas a acontecer? Então, por exemplo, eu encontrei um amigo na padaria. Foi até a padaria e encontrei um amigo. Foi destino? Foi livre-arbítrio?
Já falamos que não foi acaso. Né? A gente falou, o acaso encontrei. Não, não foi acaso. Mas foi o que então? Vamos pensar sobre isso. Chutei a bola e sem querer fiz o gol. Já aconteceu, quem joga futebol já deve ter feito. Não, comigo já aconteceu. Eu falo lá daquela chute que foi por lugar nenhum, aí aquele golaço. Né? Chutei e foi gol, né? Não era a minha intenção, mas saiu um golaço ali. Foi destino? Né? O que foi? Foi livre-arbítrio? Adotei um cachorro. Fui num canil e adotei um cachorro, ao invés de outros cachorros que estavam lá. Por que aquele cachorro? Por que aquele cachorro não outros? Era destino? Foi livre-arbítrio? O que acontece? Então, primeiro lugar que a gente, né, para a gente estudar, pensar um pouco sobre isso, vamos imaginar o seguinte, que dentro dessas situações todas aqui, houve, primeiro, está aqui dentro o livre-arbítrio. Está dentro dessa equação. Não tem como tirar o livre-arbítrio dessa equação. Por exemplo, encontrei um amigo na padaria. Eu, com meu livre-arbítrio, fui até a padaria. Você pode ter certeza, se eu não tivesse ido à padaria, eu não encontrava meu amigo. Isso já era um fato. Então eu fui até a padaria, houve um livre-arbítrio. E houve um livre-arbítrio dele também de ir até a padaria. Mas lembram-se das leis universais? Inclusive as leis matemáticas, incluindo probabilidade. Nós vamos falar hoje bastante de probabilidade. Probabilidade é uma lei matemática. E a probabilidade, ela meio que torna as coisas possíveis ou impossíveis e de alguma maneira, como nós vamos ver, elas fazem com que as coisas tendam a acontecer de uma forma ou de outra e começa a tornar as coisas previsíveis. A própria espiritualidade, quando fala do futuro, ela fala de previsões, de previsibilidade de coisas que podem ser previstas como probabilidades maiores ou menores. Mas então vamos lá. Qual era a probabilidade? Eu tive livre-arbítrio de ir até a padaria, mas qual era a probabilidade de eu encontrar meu amigo lá? Bom, a gente mora na mesma cidade, não mora na mesma cidade, mora no mesmo bairro, usa aquela padaria todo dia, usa outra padaria. Vocês percebem que a probabilidade muda. Cada um vai ter uma probabilidade certa de acontecer. Mas dentro da probabilidade, se eu for à padaria, eu tenho uma chance X ou Y de encontrar o meu amigo ali. Bom, chutei a bola e sem querer fez um gol. Quem gosta de futebol sabe o que acontece, né? Você não tá teu time ali perdendo, tem que fazer o gol, o que você fala? Você tá na TV lá e fala, chuta, chuta! Por que você fala chuta? Porque se não chutar não sai gol, né? Mas tá longe, mas chuta, chuta aqui, né? Porque você tem a probabilidade de sair gol, mas depende do livre-arbítrio, de chutar. E uma vez que você chutou, como a gente viu no passador, né? Depende ali da lei matemática, física, de entrar, né? De ser direcionado ou não. Mas percebam, então nós estamos misturando aqui probabilidades, livre-arbítrio, né? Tudo junto aqui, e nos perguntando, o que seria isso, um destino? Alguma coisa? Eu adotei um cachorro. Qual a probabilidade? Primeiro, livre-arbítrio, eu fui até lá, eu quis adotar um cachorro, eu estava ali disponível, o cachorro foi colocado ali. Qual era a probabilidade de levar aquele cachorro? Nós vamos ver que, junto com tudo isso, com o meu livre-arbítrio ali, a gente tem outras energias que podem fazer com que a probabilidade aumente. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha alguma intuição, alguém me diga alguma coisa, né, que diga o seguinte, olha, esse cachorrinho aqui é bonitinho, eu levaria esse, e não aquele. Então tem outras, só que o que são essas outras energias? São energias de consciências, e portanto também energias que estão ligadas ao livre-arbítrio. Ainda que seja livre-arbítrio de outras, né, energias, outros espíritos, mas são livre-arbítrio também, que estão me influenciando a aumentar a probabilidade de levar aquele cachorro e não outro. Mas aí eu falo, será que isso é destino? Vocês percebem que assim, tem uma cara de livre-arbítrio, né? Então vamos lá, vamos mais a fundo nessa história. Quando a gente fala de destino, a gente encontra algumas fragilidades na ideia do destino. Por que algumas fragilidades? Será que muitas vezes aquilo que a gente chama de destino sofre influência direta da vontade, tornando-se assim um livre-arbítrio? Ou será que é destino mesmo? Então, ele era um dos passageiros no avião que caiu. Né? Destino, a gente falou que isso seria um destino. Mas pergunta, o avião precisava ter caído? Primeira pergunta que a gente se faz, precisava ter caído? Aquele era no destino, não tinha não tinha chance que aquele avião não caísse.
Quando a gente vai ver por que o avião caiu, nós vamos ver que tem uma série de fatores envolvidos. Sempre. Esses fatores envolvidos, em geral, têm a ver com algum livre-arbítrio. Então, por exemplo, o mecânico, ele fez ali todas as coisas que podia ter feito corretas. O piloto fez todas as coisas corretas. Então, isso tudo nós vamos começar a entender que tem algum livre-arbítrio ali no meio. O passageiro que caiu, ele teve seu livre-arbítrio de querer entrar no avião e ir no avião. Não sabia que ia cair, lógico. Mas quando você entra no avião, existe a chance dele cair? Sim. Então você está, de alguma forma, assumindo um risco X, que é muito menor do que o risco de você sair de carro na estrada. Você também está assumindo o risco também de acontecer um acidente, às vezes fatal, que é muito maior do que no avião, mas enfim, o que nós estamos dizendo é riscos. Você tem um livre-arbítrio e assume. Um avião hoje é muito mais seguro do que um avião há 100 anos atrás. E há 100 anos atrás, tinha gente que entrava no avião. E quando caía, era destino. Então a chance de cair era de 10%. Hoje a chance de cair é 0,001%, vamos dizer. Mas mudou alguma coisa? Era destino na época e hoje não é mais? Ou não era? Vocês percebem que não mudou nada. Na verdade, só mudou a probabilidade. Então nós estamos falando das leis universais. Por que a probabilidade mudou? Porque o ser humano, com seu livre-arbítrio, desenvolveu tecnologias, desenvolveu o avião, desenvolveu a ciência e hoje tem um avião mais seguro, que faz com que as pessoas se sintam mais confiantes de entrar nele. Mas continua havendo um livre-arbítrio por trás de tudo isso. Mas será que... bom, nós vamos explorar mais essa situação. Mas percebam que, num acidente como esse, existem muitas questões de livre-arbítrio envolvidas. Muitas. Para a gente chamar de destino. E aquele avião tinha que ter caído? Obrigatoriamente? Vamos guardar isso na cabeça. Então, o destino do foguete é ir à Lua. Né? Eu fiz o foguete, ele está destinado a ir à Lua. Preparei ele para isso, ele está pronto, organizado para ir para a Lua. Mas se ele vai chegar na Lua, ele pode explodir no caminho? E se ele explodir no caminho, por que ele explodiu? Provavelmente porque houve alguma falha de alguém no meio do processo, do projeto, alguma coisa que não se pensou, alguma coisa que não se analisou. Isso está ligado a quem? Ao homem, não ao destino, por assim dizer. Né? Tanto que daqui a 200 anos não vai ter acidente de foguete indo à Lua, porque vai ser tão perfeito que a chance de acontecer isso é quase zero. Agora, pode acabar o orçamento, não ser finalizado o foguete, não ir para a Lua. Você preparou tudo para um objetivo, para um destino. Mas não necessariamente aquilo vai acontecer. Vamos explorar mais isso aí. O destino era casar com aquela pessoa e viver com ela a vida inteira. Era o destino. Tinha que casar e viver com ela a vida inteira. Ótimo. Pergunto para vocês. Isso obrigatoriamente vai acontecer? Será que aquela pessoa poderia, de repente, na sua vida, decidir que não vai casar? Não, não vou mais casar. Vocês acham que pode um espírito chegar aqui, você vai casar? Não, agora eu não vou mais casar, não. Pode fazer isso? Pode. Então casar não era destino, não pelo menos aquele destino que a gente pensa, né, com aquela coisa 100%, né? Não, era uma probabilidade. A pessoa pode divorciar? Pode. Pode nem conhecer a pessoa, de repente deu errado, não conheceu. Conheceu uma outra antes e acabou ficando. Ou a pessoa morreu antes. Nós temos um caso interessante, vários casos, né? Mas tem um caso também de uma experiência de quase morte, curiosa, né? Que falou da sua... Era uma mulher que estava grávida, ia ter a sua filha, e no momento do parto, o que aconteceu? O hospital aplicou nela uma injeção que ela tinha uma certa alergia, que ela já tinha avisado que não era para acontecer, enfim, houve aquela alergia, e ela começou a ter problemas no parto. Bom, conclusão, a criança morreu na barriga dela logo antes do parto e nasceu morta. E ela teve uma EQM e do outro lado ela encontrou ali o seu mentor, ela viu a menina, né, ali e tal, e o mentor falou o seguinte, olha, essa menina, ela já não está mais aqui, estava lá o corpo astral, ela já não está mais aqui. Mas ele deixou claro para ela, falou, não era para ter acontecido isso. Olha que interessante. Não era para ter acontecido isso. Ou seja,
acidente, por mais que haja uma programação, que esteja tudo organizado, ela tinha lá a programação, vou casar, vou para a lua, né? De repente, ali antes de nascer mesmo, acabou. E não era uma programação dessa espiritualidade. Vocês percebem que é interessante isso? Agora, qual era a probabilidade disso acontecer? Não era tão alta, porque ela tinha uma programação. Mas aconteceu, por quê? Porque uma enfermeira não prestou atenção. É complicado. Essa enfermeira pode ter sofrido influências, às vezes de mentores. Olha, não passa isso, presta atenção. Pode, mas ela ouviu a livre-arbítrio. Nós vamos começar a perceber que existe uma lei no universo que talvez seja a mais importante de todas, a que Deus mais respeita, que é o livre-arbítrio. Deus não vai tirar de nós o livre-arbítrio, mesmo que ele fale, olha, eu fiz tudo, preparei, organizei. Aí você matou a criança lá no começo? Matou. Ele não vai tirar, ele vai tentar ajudar a espiritualidade, vai tentar trabalhar, mas dentro do que é as leis universais. Qual é o limite que o espírito tem para te influenciar? Qual é o limite? Tem um limite. Ele consegue te influenciar até um limite. Dali para frente é você. Você pode falar sim, você pode falar não. Dali para frente é você. Então, Deus, ele vai te respeitar sempre teu livre-arbítrio, o que é fundamental. Porque imaginem vocês, se Deus falasse assim, olha, eu vou dar um livre-arbítrio mais ou menos. Aí o que acontece? Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio para decidir realmente o que nós vamos fazer na vida, nós seremos marionetes. Porque assim, não, eu queria fazer isso, não, mas Deus já decidiu que aqui você vai ter que fazer isso. Bom, então para que eu estou vivendo? Vocês percebem? A nossa vida seria como um marionete. Nós estaremos cumprindo desígnios de destinos de Deus e não estaremos evoluindo, não estaremos crescendo. Mas Deus falou o seguinte, falou, não. Livre-arbítrio total. Vocês fazem o que vocês quiserem. Claro que tem planejamento, organização, e muito grande, hierarquias, coisas maravilhosas. Mas dentro de tudo isso, você tem ali o seu livre-arbítrio. Porque esse livre-arbítrio que faz com que Kardec nos disse, né, que Deus se manifesta através das criaturas. Então, dificilmente Deus vai chegar assim e fazer abracadabra, cure-se. Não, ele vai fazer espíritos, criaturas dele, curarem aquela pessoa. Pessoas encarnadas que estão recebendo aqueles curar, enfim, sempre trabalhar através das criaturas e dentro do livre-arbítrio das criaturas. E não diretamente. Deus criou as leis universais justamente para ele falar, ó, cada criatura vai agir com seu livre-arbítrio no dia a dia, mas dentro das leis universais. Não adianta falar que não vai cair o microfone, querer ir contra a lei da gravidade. Você pode até descobrir o antigravitacional, mas é até um mérito. Você descobriu, olha, esse aparelhinho aqui faz isso flutuar. Maravilha. Mérito, ciência, mas não está fugindo da lei. A lei está lá, você só descobriu uma forma de fazer flutuar, mas a lei continua agindo. Então ninguém foge das leis universais. Então Deus permitiu que nós sejamos parte da divindade e que a gente possa ser co-criador. O que é a cocriação? Cocriação é quando Deus permite a nós cocriarmos. E é por isso que a gente pode fazer aqui hoje, nesse ambiente, um ambiente bacana, alegre, é uma coisa terrível. Porque nós temos o direito de cocriar a realidade. E a gente cocria como a gente quer. Cada um de nós, individualmente, a humanidade coletivamente, a gente vai cocriando, porque Deus deu esse livre-arbítrio, essa liberdade para a gente cocriar. Se não fosse assim, e aí é a grandeza, né, a beleza da nossa vida, porque cada um de nós tem dentro de si a divindade e o poder de cocriar. Então cada um de nós é Deus. Cada um de nós é Deus, como Jesus falou, vós sois deuses. E ele quis dizer isso, ele falou, vocês podem cocriar o que vocês quiserem. E hoje, se a gente cocria coisas bonitas na vida e coisas não tão bonitas, vamos, com nossa evolução, criar cada vez coisas mais bonitas. Vamos chegar num momento espiritual, né, crístico, que vamos governar planetas, vamos governar galáxias, vamos fazer coisas muito maiores ainda. Só que tudo a seu passo, tudo a seu tempo, tudo o seu momento, mas dentro do livre-arbítrio. Vocês entenderam a importância do livre-arbítrio? E quando a gente entende a importância do livre-arbítrio, a gente começa a perguntar o destino. Será que existe destino real? Aquele destino que não tem jeito. Esse aqui não tem conversa, vai acontecer, está marcado a ferro e fogo e não tem conversa. Será que existe?
Então vamos continuar analisando isso. O destino parece assim estar sempre misturado com uma certa dose de livre-arbítrio, para dizer o mínimo, né? Não à toa que os acontecimentos abrem margem para sentimento de culpa das pessoas. Não acontece aquela coisa, um parente teu teve um acidente, nada a ver com você, mas você se culpa. Porque se eu tivesse falado para ele ficar, eu que falei para ele entrar no avião, eu que mandei ele para cá, eu que... Tanto faz, a gente começa a se culpar. Por que a gente se culpa? Porque de alguma maneira a gente entende que nosso livre-arbítrio poderia mudar a situação das coisas. A gente inconscientemente percebe isso, que a gente pode modificar o mundo, modificar as coisas, se a gente agisse de uma maneira ou de outra. Então a gente sente culpa porque não agiu daquela maneira, mas é claro que a gente não sabia. Então essa culpa também não faz sentido, mas enfim, mostra essa questão do livre-arbítrio. Então, será que existem coisas, pergunta de novo, que de fato estamos destinados a viver? Vamos falar um pouquinho do planejamento reencarnatório. Aqui é um aspecto muito importante. Seria esse o destino que a gente chama de destino na nossa vida? Porque a pergunta 258 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, olha, a pergunta é, quando na reticidade, antes de começarmos nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta é, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. O que significa isso? Cada um de nós, antes de encarnar mesmo, nós temos um planejamento da nossa encarnação. Nada que é o acaso. Lembra que o acaso não existe? Nossa encarnação, muito menos. E na nossa encarnação, por que nós estamos aqui, se nada é o acaso? Estamos aqui por um motivo. Qual o motivo? Sair daqui melhor do que chegamos. E para sair daqui melhor do que chegamos, essa espiritualidade, e nós participamos desse planejamento reencarnatório, muitas vezes a gente olha e fala, bom, o que você precisa melhorar mais? Que aspectos que você precisa trabalhar na sua vida, na sua moral, na sua ética? Que tipo de provas que você precisa? Você falou que você já evoluiu aqui, que isso aqui você já está bom? Eu vou te dar umas provas para mostrar para você mesmo e para o universo, se realmente você já está bom. Vou te dar algumas expiações para você trabalhar algumas questões do passado, vou te dar oportunidades, mas todas relacionadas ao quê? A exatamente aquilo que você precisa na sua evolução espiritual. Então, tudo voltado, tudo organizado para que você aprenda aquilo que você precisa. Ali, caso a caso. Olha o tamanho do amor da espiritualidade. Pois muito bem, então, quando a gente planeja a nossa reencarnação, muitas vezes a gente vai planejar coisas que vão acontecer. Então, aquela pessoa que você vai casar e ficar a vida inteira, né? Que de repente, enfim, você vai planejar, não, eu quero ser médico porque eu quero consertar uma série de coisas, eu quero agir nessa área, ou eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou nascer rico, eu vou nascer pobre, eu vou nascer numa religião, eu vou nascer outra religião, tudo organizado para quê? Aquele conjunto de coisas que você escolheu e organizou, inclusive corpo, com saúde, sem saúde, aquele conjunto de coisas seja o mais próximo possível para te ensinar aquilo que você precisa aprender naquele momento, naquela encarnação específica. E você vem então para aprender aquilo. Significa que você vai aprender e que você volta bom? Não. Significa que, lembra das leis universais? A probabilidade, com tudo que se montou, é que aconteçam coisas tão assim como foram organizadas, que provavelmente você vai ser no mínimo tocado, se você não se transformar. E em geral, claro, as transformações acontecem. Então, olha como tudo é intrincado. Mas a gente pergunta assim, então o que eu estou aqui na minha vida passando? Eu já planejei? Porque a gente já fala assim, poxa, mas por que isso sempre acontece comigo? É destino? Não. Muitas vezes é porque você planejou e falou assim, eu quero que aconteça essas coisas comigo sempre. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Certo? Ou seja, aí a pergunta que vem de novo, é destino ou é livre-arbítrio? Porque se eu estou aqui encarnado, parece destino. Mas quando eu lembro que eu não sou um espírito, não nasci aqui, que eu já existo, que eu participei inclusive do meu planejamento reencarnatório, eu começo a entender que é o livre-arbítrio, porque eu aceitei. Aí você fala assim, eu não ia aceitar isso nunca. Nunca quer aceitar isso, né? Pois é, mas você como espírito é mais forte do que quando a gente está aqui encarnado. Você sabe melhor o que significa a vida, o propósito da vida, etc. O que você precisa, e você quer aquilo, você fala, eu vou fazer.
quando chega aqui a gente tem, claro, uma série de dificuldades. Mas é livre-arbítrio, porque a gente escolheu, a gente participou disso num outro local. De alguma forma a gente participou disso tudo. Então, mesmo esse destino é uma forma de livre-arbítrio. A espiritualidade, ela prepara nossas vidas organizando esse destino, entre aspas, né? Que vai preencher nossas necessidades de aprendizado espiritual. Então, destino como consequência direta da vontade não é livre-arbítrio? Então perceba que o destino vai se enfraquecendo com uma ideia de destino, né? Vamos então juntar isso com uma outra questão, a lei do retorno. Temos o planejamento reencarnatório e temos a lei do retorno, né? Que a gente pode chamar do karma. Seria nosso destino aquilo que você, de alguma forma, como, né, diz Chico, Kardec, colhemos aquilo que plantamos. Se plantarmos vento, nosso destino, entre aspas, será colhermos tempestade. Então a gente tem essa ideia, poxa, peraí, é causa e efeito, lei universal, causa e efeito, o que eu faço eu respondo, lei do retorno. Isso se torna um destino. Primeiro percebamos que isso aqui faz parte das leis universais, que a gente comentou, que não é nem destino nem causa, ela auxilia nesse processo todo de acontecimentos. Mas vamos lá. Perderá uma perna em um acidente. Uma situação. Ó, você vai nascer, mas vai perder uma perna no acidente. Ok, estava planejado. Vamos imaginar aqui. Morrerá doente aos 40 anos. Terá muita dificuldade em qualquer projeto que envolva enriquecer. Quero ficar rico, esquece. Você vai ter dificuldade, não vai enriquecer. Tudo vai dar errado. A hora que você chegar lá não vai dar certo. Isso faz parte de planejamentos reencarnatórios. Às vezes não é para você enriquecer, ou às vezes não é. Ah, eu não enriqueci até hoje, então é porque eu não vou ficar rico nunca. Então, cuidado. Lembra que a gente pode transformar tudo. Então, não fiquem presos, né, no monopensamento nunca. Mas, ao mesmo tempo, tem a resignação daquilo que está acontecendo. O que você tem que fazer? Se quer ficar rico e não consegue enriquecer, continua tentando. Uma hora pode ser que, primeiro, pode ser que não seja seu destino não enriquecer. Segundo, pode ser que seja, mas aí ele pode ser mudado. Será que a gente pode mudar planejamentos reencarnatórios aqui durante a vida? Vamos falar um pouquinho disso também. Então, olha quanta coisa pode acontecer, como tudo é muito mais rico do que parece. Mas vamos lá. Nascerá em uma família de terroristas. Você já pensou ser filho de terrorista? Que legal que deve ser? Tem gente que é. Uai, tem gente que é. E terá plantado em sua mente, desde criança, noções de preconceitos, de separatividade e assim por diante. Terá oportunidades na vida de explodir trens e cidades. Está lá, nas suas probabilidades, nas suas oportunidades, no seu aprendizado. Você encarnou com toda essa bagagem. Significa que você veio, eu vou lá explodir trem. O que eu vou fazer nessa encarnação? Vou explodir trem. Claro que seu projeto não é vir explodir trens. Seu projeto é, provavelmente, ao contrário, é tentar melhorar, é tentar não explodir trens, é tentar passar pelas provações. Pode ser que você consiga, pode ser que não. Cada um vai ter seu objetivo. Mas, enfim, isso aqui é um projeto reencarnatório. Nascerá em uma família rica, terá fácil acesso ao poder. Não tem gente que é assim, que parece que onde toca, ganha dinheiro, fica rico, vai ficando famosa, do nada, né? Você fala, mas é um incompetente, tá lá. Não é assim, né? Enfim, não vamos tirar o mérito da pessoa, logicamente, até porque ela poderia não chegar lá, poderia mudar muita coisa. Mas, às vezes é planejamento reencarnatório, tá lá, ele vai ficar rico, vai ficar poderoso, vai ficar famoso, porque ele tem que passar pela fama, tem que passar pela riqueza. E como Chico falou muitas vezes pra gente, talvez seja uma das piores provas, porque você passar pela riqueza extrema, pela fama extrema, e você conseguir ter uma mentalidade espiritualizada dentro dessas circunstâncias, é muito difícil. É muito difícil. Então, cuidado, né? Lá a gente toma esse cuidado aqui, todo mundo quer ser rico e famoso, né? Lá não é bem assim, lá você fala assim, não, eu vou fazer aquilo que eu preciso, e na medida do que eu preciso. Vai pegar aquele avião, você vai nessa vida, sabe aquele avião? Você vai pegar aquele avião, tá lá no planejamento, vamos ver isso aí. Pergunta, todas essas situações obrigatoriamente vão acontecer? Ou também a chance desses destinos não serem cumpridos? Existe um caso, que inclusive Divaldo Franco comenta, né, de uma pessoa que justamente tinha o destino de perder uma perna. Né? Tinha o destino de perder uma perna. E ela teve um acidente muito grave de carro, e acabou não perdendo a perna,
acabou tendo riscos de não conseguir andar mais. Aí teve toda uma recuperação, ficou um ano recuperando, fazendo fisioterapia, não sei o quê, voltou a andar. E hoje tem uma pequena dificuldade de movimentar o pé. Só. E aí, justamente, ela conversando, né, Divaldo, tal, conversando, falando, né, dessa dificuldade de movimentar o pé, que foram informados, falou, era para ter ido a perna inteira. E por que não foi a perna inteira? Porque, desde que ela encarnou, todas aquelas questões que ela precisava aprender, e que o perder a perna ia ensiná-la, ela já foi aprendendo antes de perder a perna. Ela se tornou uma pessoa melhor, mais amorosa, todas aquelas questões dela, ela já estava trabalhando antes de perder a perna. Chegou um momento que a espiritualidade falou, ela não precisa perder a perna. Mas tem lá um resquício do que for, né, de expiação, do que for. Então, esse não movimento no pé vai ser suficiente para ela refletir sobre o que ela precisa refletir, para passar aquilo que ela precisa passar. Então percebam, olha a diferença. Então, a gente não deve nunca imaginar que as coisas estão escritas a ferro e fogo, porque todas essas situações aqui podem ser modificadas de acordo com o nosso nascimento, com aquilo que a gente faz na vida. A morte, morrer, é um destino. Todo mundo vai morrer. Achei o destino, né? De certa maneira, o destino do homem aqui é morrer, de alguma maneira. Mas por que é morrer? Vai ser para sempre esse destino? Não. O homem está desenvolvendo a ciência com seu mérito. Em mundos superiores, tem mundos superiores que o corpo não morre mais, porque não morre. Não tem doença, não morre. Tem lugar, enfim, na nossa palestra de hoje, mas tem mundos superiores, onde inclusive troca-se de almas, que assumem novo corpo, porque o corpo está lá. E tua missão acabou. Então você sai daquele corpo para continuar a tua jornada espiritual, e às vezes outro espírito que quer passar por aquela experiência naquele corpo, assume o teu corpo, mas isso em mundos superiores. Mas só para mostrar o seguinte, até a morte física é uma situação a ser superada, não é um destino, é uma situação. É uma situação que está de acordo com a nossa ignorância sobre a vida, sobre medicina e sobre tudo isso. Tem o dia e horas para morrer? Né? Tem um filme que tem, né? Qual que é o filme que tem ali um reloginho, fica na cabeça de todo mundo lá, né? Você tem mais 5 dias, 4 horas, 32 segundos, né? E vire-se, né? Tem esse dia e horário para morrer certinho? Todo mundo nasceu com esse dia e hora marcado? Não. Você nasceu com uma grande probabilidade de alguma coisa, de um planejamento. Mas não exatamente ali. Por quê? Porque muita coisa vai se movimentar no caminho. Muita coisa vai mudar, muita coisa vai acontecer. E nesse processo todo, pode ser que você tenha, por exemplo, moratórias. O próprio Divaldo Franco teve 2 moratórias. Uma aos 40 anos, quando ele ia morrer, ele estava morrendo de câncer, um câncer maligno e foi totalmente curado. Outra aos 52 anos, quando ele teve um infarto, inclusive no centro espírita, foi um caos. E aí, quer dizer, chegou a morrer, ter parada cardíaca, e os espíritos falaram, não, você vai ter moratórias. Por que tem moratórias? Porque a encarnação dele estava valendo a pena. Não é para o mundo, não, é para ele. Para o mundo também. Mas quando vale bem para ele, em geral, vale para o mundo, né? Porque ele estava fazendo... Porque a gente está aqui para aprender, para evoluir. Se você está evoluindo, crescendo, aprendendo, sendo útil, às vezes não faz sentido te tirar. Depende da situação, cada é um caso. Mas no caso dele, ele falou, não faz sentido, pode continuar aí. Continua que você está indo. Naquilo que você precisa. Suicídio indireto. É outra causa da gente mudar a nossa data da morte. Quantas pessoas no mundo praticam isso todos os dias? Eu acho que quase todo mundo, né? De alguma forma. Por quê? Porque é o descuido com o corpo. Às vezes uma pessoa pratica muito com bebidas muito fortes, com drogas, com uma... Às vezes a pessoa, sabe aquela direção perigosa? Entra na estrada, não consegue dirigir a menos que 180 e faz aquelas... Um dia acontece. Quando acontece, vai falar que é destino? Não é destino. É probabilidade. Você está criando probabilidade de morrer mais cedo. Uma hora a probabilidade se encontra com o número exatamente e você é sorteado. E você vem mais cedo. Suicídio direto. Pode ser meu destino eu me matar? Não. Não existe esse destino, eu vou me matar. Esse destino não existe. Isso é uma decisão do livre-arbítrio do ser humano. O próprio Judas, né, a gente fala de Judas Iscariotes, né, quando ele se enforcou, era destino dele ser enforcado? Se enforcar? Não. Foi uma decisão que ele tomou.
Ele podia ter tomado outras decisões, mas ele tomou essa decisão. Quando a gente fala de morte, a gente vai pensar também na situação onde eu posso morrer e ser assassinado. Então a gente fala, e a gente tem muitas pessoas, às vezes, na família e tudo mais, que aconteceu isso. E a pergunta é um destino pré-encarnatório ser assassinado? Às vezes, pode ser. Pode ser, você vai morrer, você vai ser assassinado, você vai morrer numa situação violenta, pode ser. Pode ser que você precise passar por aquele tipo de morte, e está relacionado. Agora, e quando eu penso nisso, segunda pergunta que vem, se eu vou ser assassinado, então significa que alguém nasceu com o destino de me matar? Porque eu preciso de alguém me matando para eu ser assassinado. Então, será que era destino do assassino me matar? Como é que isso funciona? Né? Como é que essas coisas funcionam? Lembra das leis universais? Então, se eu tenho o destino de ser assassinado, e é aquilo que deve acontecer, eu vou ser colocado na vida em situações, naquele determinado momento, onde as probabilidades de eu ser assassinado aumentam. Então, eu vou ser colocado naqueles becos escuros ou não tão escuros, naquele momento, naquela hora, dia e certa, em várias situações em que o risco de eu ser assassinado é muito grande. Guerras, o que for. Né? Eu vou ser colocado. Então, quer dizer, né, a espiritualidade vai me direcionar para certos locais, para certos momentos, para certas situações, onde a chance de eu ser assassinado é grande. Então, aquela história, eu estou andando na rua, tem um assassino do outro lado. Né? Eu não ia ser, mas aí o espírito fala assim, não, atravessa a rua para encontrar seu assassino. Você vai lá, atravessa a rua. Por quê? Porque você tem aquela previsão, por assim dizer. Aí a gente tem que pensar no assassino. E o assassino? Ele já estava lá, olha, a hora que aparecer aquela pessoa que atravessou a rua, você vai lá e mata. Né? Será que era esse o destino dele? Então também o assassino, olha que interessante, o assassino, ele não tem o destino de matar ninguém. Mas seja pela prova pessoal dele, pode ser prova de falar, ele prometeu que nunca mais mata ninguém. Então você vai ter provas, você vai ser colocado em situações onde você pode vir a matar as pessoas. E você vai mostrar que você não mata mais ninguém. São provas, por isso que vemos no mundo de provas e expiações. Então ele vai ser colocado em várias provas. Ou, e aí depende, claro, tem alguns que vão conseguir não matar. Então vou encontrar aquela pessoa, vai dar aquela vontade de matar, né? Não, mas hoje eu não vou matar. Ele consegue então não matar. Isso é uma evolução para ele. Isso é um mérito para ele. Ele está se provando como uma pessoa já num outro patamar. Vocês percebem? Então Deus dá essa oportunidade para ele. E coloca lá aquela pessoa passando na frente dele, mas ele consegue se controlar. Claro que essa situação, seja qual for, ele gerou raiva, brigaram, o que for, mas gera para ele aquela situação onde ele mataria. Normalmente ele mataria. Naquela situação ele resolve não matar. Agora, pode ser que aquela pessoa ainda está muito frágil nisso. Ela tem muita fragilidade e o que acontece? Está difícil para ela perder a oportunidade. Ela foi irritada, ou ela está numa necessidade, ou ela aprendeu. Está muito difícil ela perder a oportunidade. O que ela faz? Ela vai lá e mata. Tem aquela oportunidade, ela vai lá e mata. Nessa situação, ela vai responder por isso? Vai, porque não era destino dela matar, ela podia não matar. Então, se matou, vai responder por isso. Podia não matar, não pode dizer, era meu destino, não era. Mas você vai responder por isso. Mas como é que isso acontece? E se a vítima que tinha que ser assassinada tem um azar de justamente no momento que está passando para ser assassinada, como era o seu destino, o cara resolve não matar. Ele fala, não vou mais matar. Ela fica sem morrer? Como é que fica essa injustiça, né? Oi? Bala perdida, exatamente. Então, pode ficar tranquilo que o universo vai dar outro jeito. Veja só, o universo te colocou na frente do assassino, onde você tinha grande chance de morrer. Não morreu. O que acontece? Vai te colocar na frente de outro. Qual é a chance dos dois resolverem matar? Já diminuiu muito. Mas o segundo não matou, vai te colocar numa terceira situação. Pode ter certeza que uma hora um vai. Isso não significa que o destino mandou alguém matar. Significa que, lembra leis universais, matemática, probabilidade? A probabilidade chega no momento em que a probabilidade de não acontecer aquilo é virtualmente zero. E aquilo passa a acontecer. Então, a espiritualidade pode trabalhar junto com as leis universais, as leis matemáticas, de probabilidades, para fazer com que as coisas aconteçam sem ter que mexer no livre-arbítrio de ninguém. Olha que coisa linda.
sem ter que mexer no livre-arbítrio de ninguém, as coisas fazem com que aconteçam. Elas vão acontecer. A própria humanidade tem também esse destino. O que é esse destino? Tem coisas que a humanidade precisa desenvolver. Por exemplo, de 200 anos para cá, por causa da transição planetária, nós estamos recebendo muitas tecnologias novas, desenvolvimento. A gente passou 10 mil anos sem desenvolvimento quase nenhum e de repente fizemos assim, né? Zoom e desenvolvimento. Por quê? Não é o acaso. Porque acaso não existe, como a gente viu. E por que de repente apareceram tantos cientistas, tantas invenções, tantas coisas, desde 1800, Revolução Industrial? Tudo está planejado. Mas como é que se planeja isso? Como é que a espiritualidade fala assim, agora eu vou pegar esse planeta e vou fazer esse planeta começar a ter tecnologia, vou fazer esse planeta começar a ter uma nova cara? Como é que é feito isso? Então, é semeado pelo livre-arbítrio das entidades espirituais superiores, em combinação com as almas encarnadas. Então começa a encarnar gênios aqui. Fala, você que é um gênio, você vai descobrir a locomotiva a vapor. Você vai fazer a locomotiva a vapor. Vocês acham que é justo uma pessoa nascer com a obrigação de fazer a locomotiva a vapor? Não, porque é o livre-arbítrio. Eu não quero fazer. Não, eu não quero fazer. Mas você vai atrasar o desenvolvimento da humanidade. Não é problema meu. Não quero. Pode acontecer isso? Claro que pode. E como é que a espiritualidade tem que tratar com isso? Então ela faz o seguinte, ela faz com que nasçam, não apenas um gênio, mas nasçam vários gênios, naquele momento específico. Então, por exemplo, para garantir o projeto de evolução da civilização humana, a espiritualidade planta dezenas de sementes, sabendo que pelas leis da matemática, leia as leis universais ali, e probabilidades, algumas vão germinar, outras não. Então, alguns gênios vão acabar que não vão fazer nada da vida, vão virar nada. Outros vão estudar e não vão conseguir, outros vão conseguir. Alguém vai conseguir. Mas você pensa assim, e se mais de um conseguir? Ótimo, conseguimos. Isso acontece na vida real? O tempo todo. O tempo todo mais do que um consegue. Muitos fracassaram, mas a probabilidade, qual que é a probabilidade de alguém conseguir? Você coloca 1000 sementes aí que uma vai progredir. Uma ou duas. A espiritualidade põe. E, consequência, uma ou duas progride porque é lei matemática, é probabilidade. E quando é que acontece uma ou duas? Várias vezes. Olha só, Graham Bell. Graham Bell é dito como o inventor do telefone. Só alguns exemplos. Na verdade, ele perdeu isso, muitos nem sabem, ele perdeu o título de inventor do telefone porque Antônio Melt foi considerado um inventor do telefone. Eles viveram juntos, fizeram a mesma invenção ao mesmo tempo, ficaram discutindo patente. E não eram só eles, tinham outros. Desenvolvendo o telefone ao mesmo tempo. Por que de repente a humanidade resolveu desenvolver telefone que nunca existia? Não é por acaso, foram vários. Desses vários, um ficou com a fama, outro inventor ficou sem a fama. Santos Dumont, invenção do avião. Tinham vários gênios ao mesmo tempo fazendo um avião sair, né, um objeto mais pesado do que o ar voar. Vários ao mesmo tempo. Aí, quem levou a fama? Você pergunta aqui nos Estados Unidos, os irmãos Wright. Você perguntar no Brasil, o Santos Dumont. Cada lugar você perguntar uma pessoa diferente. Por quê? Porque estavam vários desenvolvendo ao mesmo tempo, várias sementes. Einstein, compreensão da física quântica, todos esses ensinamentos, relatividade. Não era só Einstein, não. Tinham vários gênios, Planck, Bohr, Schrödinger, vários ao mesmo tempo. Uns ficaram com mais fama, outros com menos, outros não conseguiram desenvolver. Vocês percebem? A espiritualidade não vai falhar, porque tem muita semente na hora certa, no momento certo. Hitler. E a Segunda Guerra Mundial? Se Hitler não existisse, a gente teria não tido a Segunda Guerra Mundial? A gente teria evitado o Holocausto? Pode ter certeza que não. Teria acontecido a mesma coisa. Por quê? Porque já tinham substitutos lá. Tinha, várias pessoas como Himmler. Himmler era o braço direito de Hitler. Não fosse Hitler, era Himmler. Você, Himmler era, sei lá quem, tinha Stalin, tantos outros. Você tira um, o outro toma um lugar. Porque está preparado do mesmo jeito, a semente do mesmo jeito, para aquilo que precisa acontecer. Hitler podia tomar a decisão de falar, não vou guerrear, livre-arbítrio? Podia. E aí o que aconteceria se o planeta precisasse de alguma experiência? Outro assumiu o lugar. Corrente elétrica. Thomas Edison, né, que inventou a corrente elétrica, e o Tesla também discutindo corrente elétrica, tudo ao mesmo tempo. Vocês percebem? Isso são só alguns exemplos. Você pegar todas as grandes invenções humanas, vocês vão perceber que não tinha uma pessoa. Tinham várias pessoas que, de repente, passaram 10 mil anos sem ninguém pensar naquilo. De repente, tem um monte de pessoa pensando naquilo e descobrindo, inventando aquela coisa ao mesmo tempo. Então, assim se faz o destino, entre aspas, se utilizando do livre-arbítrio das pessoas.
Qual a chance de nenhuma semente germinar? Virtualmente zero. Então eles sabem que vai germinar, vai se colocar no planeta aquilo que precisa ser colocado, na hora que precisa ser colocado. Então, só o último slide aqui. O destino, fala assim, mas é destino quando morrem 350 mil em um tsunami, pessoas soterradas em Pompeia por um vulcão, dinossauros sendo extinguidos. É destino ou é livre-arbítrio? Então, assim, primeiro, né, a gente tem que lembrar que o planejamento reencarnatório, quem nasceu em Pompeia, né, já tem um planejamento dentro daquela ideia do livre-arbítrio. E segundo, tudo isso aqui é comandado por entidades espirituais muito superiores. Eu falo, nós temos comandos galácticos, nós temos comandos planetários, nós temos cristos, que organizam, tudo é organizado. Então tudo isso está por trás de uma força de vontade. Está por trás de alguma forma de livre-arbítrio. Só que é um livre-arbítrio que às vezes é superior ao ser humano aqui na face da Terra. Então às vezes acontece isso. Pergunto para vocês, depois de tudo que nós falamos, ficou clara a ideia de destino, livre-arbítrio e acaso? E eu pergunto para vocês, existe alguma coisa que realmente é destino? Destino puro. O que seria isso? Vamos considerar destino puro aquilo que está no livre-arbítrio de Deus, né? Porque a gente tirar isso, então não tem destino mesmo, né? A gente fala do livre-arbítrio de Deus, mas vamos dizer que é uma coisa que dependa só de Deus. O que depende só... Claro que tudo depende de Deus, mas Deus faz as coisas através de criatura, dando cocriação. Então, dentro do que nós entendemos, o que pode acontecer conosco que depende só de Deus? A constante evolução da alma. Esse é o nosso destino. O ser humano vai evoluir. A sua alma vai evoluir. A sua consciência vai expandir. Você vai se aproximar a cada dia mais de Deus, do amor de Deus, da Criador. Esse processo de evolução de alma é a única coisa que a gente não define, que é o nosso destino. Você pode, nesse processo, fazer um caminho longo, doloroso, comprido, cheio de curvas. Você pode fazer um caminho mais reto, menos doloroso, mas todos nós faremos esse caminho se utilizando das leis universais para chegar lá. Então Deus criou a gente e colocou como destino chegar lá. O caminho, todo caminho é livre-arbítrio. Tudo que está no meio do caminho a gente pode cocriar, mas o destino final da nossa alma está em Deus. Então é isso, então sigamos utilizando o nosso livre-arbítrio todos os dias e acreditando que o nosso destino maravilhoso ninguém tira de nós, né? Graças a Deus. Gratidão a todos.